Emily Bissell disse um dia que grandes pensamentos falam com as mais contemplativas mentes. Grandes ações falam com toda a humanidade. Essa frase interpreta bem o sonho da fundadora do Instituto História Viva, Roseli Bassi. Hoje vocês conhecem a história dela. Olá, Roseli, seja bem-vinda ao Holofote. E nós já gostaríamos de começar sabendo, no mundo hoje, partindo do pressuposto de que o mundo é individualista e egoísta, como nasceu esse projeto seu de contar histórias e pensar no próximo? Bom dia, Michael. Eu acredito que esse projeto nasceu de um sonho. Eu sempre acalentei um sonho, né? A humanidade é cheia de sonhos, as pessoas sonham todo dia. E eu sempre tive um sonho de fazer a diferença para a humanidade, mudar a maneira como nós enxergamos o mundo, a realidade. E eu comecei a entender que este caminho estava trilhando realmente o que eu já tinha dentro de mim, que era essa vocação natural de ouvir histórias, de contar histórias, de fantasiar as histórias que eu ouvia da minha mãe. Então eu acredito que eu alinhei esse meu sonho com essa minha vocação e encontrei uma maneira de realmente mudar a vida de pessoas. E como que funciona o seu projeto? O Instituto História Viva funciona com treinamentos para pessoas, comuns cidadãos, se tornarem voluntários, contando histórias ou ouvindo histórias de vidas de idosos e transformando em contos de fada. Então as pessoas nos procuram durante o ano, se inscrevem para um treinamento, participam de um treinamento de 35 horas entre teórico e prático, e a partir da formação, onde há realmente uma entrega de um diploma, há realmente uma formalização desse treinamento da pessoa através dessa confraternização do momento da formatura, ele pode trazer seus familiares e amigos também para participarem deste momento, desta solenidade, e a partir daí ele assume o compromisso de 2 horas por semana se dedicar voluntariamente ao trabalho, contando histórias, visitando pacientes internados em hospitais, idosos em asilos, pessoas deficientes visuais no Instituto Paranaense de Cegos, ou os meninos da Casa do Piá também, que são impactados com o poder das histórias. E essa ideia, na verdade, você estava falando que você fez um anúncio no jornal e apareceu pessoas no outro dia se voluntariando, isso? Isso, eu coloquei uma matéria, porque como eu cheguei em Curitiba, eu não conhecia ninguém, eu não tinha muitos contatos. E eu identifiquei essa vontade de começar a contar história em hospitais e começar a visitar os idosos nos asilos. E eu precisava mobilizar pessoas. E imaginei que se eu tivesse meia dúzia de amigos que me participassem comigo nesse projeto, eu teria mais motivação para ir. Então eu coloquei um anúncio, uma notinha na Gazeta do Povo, né? Seja voluntário e conta histórias. E marquei, eu consegui no Hospital de Clínicas uma sala para poder receber essas pessoas e não tinha ideia de quantas pessoas viriam, porque eu não tinha nenhum mecanismo de comunicação para que eles se inscrevessem previamente. E vieram 120 pessoas em média. Eu lotei a sala com esse chamado. E eu percebi que realmente era um trabalho que eu teria uma dimensão muito maior do que eu imaginava. Não seriam apenas 6 pessoas. Eu teria que ter um comprometimento maior, uma preocupação maior em manter essas pessoas vinculadas ao projeto. E comecei a estruturar a ideia de fundar a organização. Ah, legal. E como que entrou essa ideia do desenho junto com o projeto de contar histórias? Nós sabemos que muitas vezes uma das linguagens mais acessíveis ao nosso inconsciente é através da arte. E a criança, ela tem um olhar de pureza sobre as situações da vida. Ela consegue emprestar o seu olhar de pureza para fazer uma releitura da história de vida do idoso. Então, quando nós ouvimos uma história do idoso, transformamos em um conto e levamos para a criança, ela enxerga a essência daquele conto e, através da arte dela, ela expressa o que ela tem de positivismo naquela história. Porque toda história, por pior que pareça, ela tem uma vida pulsando, ela tem uma mensagem positiva para alguém. E essa criança capta essa mensagem positiva e devolve. Então, ela empresta o seu olhar para o idoso reler a sua situação de vida quando ele recebe aquela arte novamente. E ele expressa isso também, é visível, ele sorri, ele fica com uma expressão diferenciada do que quando ele contou a história dele. Ele realmente compreendeu a mensagem que estava implícita naquela arte. Então o idoso conta a história, os voluntários levam até as crianças, recontam. Isso. E daí elas desenham. Elas devolvem uma arte, elas ouvem a história e percebem que tudo é uma relação de troca. Elas receberam em doação uma história de vida e elas doam uma arte
relacionada a essa história que elas ouviram. E o idoso recebe de volta essa arte da criança. Nós voltamos para o asilo e devolvemos a arte para ele. Você que está sempre em contato com essas crianças, como é a reação delas? Elas ficam muito surpresas. O brilho no olho da criança é diferenciado quando ela ouve uma história de um conto de fada, de tradução oral, do imaginário popular, e quando ela sabe que aquela história é uma história que foi vivida por alguém. Ela tem uma expectativa diferente em relação àquele resultado daquela história. E ela realmente participa de uma maneira mais integral, ela ouve a história do começo ao fim, ela não se dispersa, porque ela tem um interesse muito grande e genuíno em saber o que aconteceu com aquela pessoa que está dentro da própria cidade dela, em um outro lado, isolada geograficamente, mas ao mesmo tempo ligada por um fio, né, invisível, que é essa própria história. E a criança ouve essa história e traduz através de um desenho o que ela compreendeu dessa história. Então, para ela, é uma expectativa muito nova, ela tem uma curiosidade grande. O que vai acontecer quando esse idoso receber meu desenho? E muitas vezes ela tem vontade até de levar o desenho e conhecer esse idoso. E nós já conseguimos uma vez realizar esse sonho da criança de conhecer o dono da história. E ele mesmo foi levar o desenho que ele havia feito do idoso. Ah, legal. Então não são só histórias fictícias. Não. Né? São histórias de vidas também dos próprios idosos. Isso, são episódios. Que criam até uma esperança, uma proximidade até mesmo com a vivência da criança que está se desenvolvendo. Uhum. E muitas vezes até existe, né, nesse fio condutor da história uma reconstrução da estrutura psíquica da criança. Ela está em um estado, muitas vezes, de desestrutura da sua identidade, ela está despida dos seus brinquedos, dos seus amigos, ela está longe de tudo que pertence ao seu ambiente, ao seu mundo. E essa história do idoso, ele vem reconstruir essa estrutura psíquica que está abalada. E a criança, através dessa história, ela relê também a sua situação de vida, ela entende uma mensagem implícita que foi direcionada a ela através daquela história. E tudo é através de uma linguagem muito simbólica, né? Porque as histórias têm seus mitos, seus arquétipos, e a história do idoso também, como história de vida, também segue esse mesmo caminho condutor das histórias convencionais. Então a criança se beneficia de um conto e ainda faz essa relação de identidade dela por saber que é uma pessoa que realmente vivenciou aquela história. E ela começa a perceber que não é só ela que vivencia momentos diferentes na humanidade. Outras pessoas do outro lado, em situações diversas, também passam por isso. Então, isso é muito bom. E na sua infância, sua mãe contava muitas histórias para você? Contava. Eu sempre tive um fascínio muito grande por histórias. Então, minha mãe costurava, eu sentava no pé da máquina de costura e ela descrevia as histórias da infância dela em Minas Gerais. Então, como que era a relação dela com a avó, com as tias, quais eram os brinquedos que ela tinha na época, que brincadeiras ela gostava de fazer e as peraltices que ela fazia, as mangas que ela comia no pé. Então, tudo isso para mim me fascinava e eu ficava montando esse cenário na minha cabeça. Ela contando, eu imaginava aquela Elzinha em miniatura fazendo todas aquelas atividades que eu, como criança, também tinha essa identificação por realizar. E nós encenávamos também contos de fadas, às vezes tinha uma vitrolinha e ela fazia encenação do Lobo Mau e convidava os amigos da infância para participar dessa encenação. Então a história sempre fez parte do meu cotidiano e eu sempre acreditei nesse poder transformador da história por sua linguagem simbólica. Uma das histórias que eu mais gostava era a história do Bambi, que eu vi uma ressignificação muito profunda na luta que eles tinham dos animais para salvarem do fogo da floresta, naquela ligação do vínculo da família, da sabedoria da pessoa mais velha na figura do pai, do Bambi. Então eu percebia muito essa correlação, né, da importância de valorizar a sabedoria das pessoas mais velhas e do quanto hoje nós vivemos uma época em que a tecnologia avançou muito rapidamente, nós nos perdemos muito dos valores essenciais da nossa vida, que são os verdadeiros condutores dos nossos padrões, da nossa referência de mundo, e nós adentramos um universo da tecnologia e deixamos que ela invadisse a nossa vida hoje de uma maneira muito intensa. E quando nós temos, muitas vezes, pessoas com vivências e histórias que percorreram toda uma trajetória, que tem muita sabedoria para nos transmitir, elas são isoladas, né, no asilo e nas casas, muitas vezes abandonadas, e nós vamos lá nos ligando em computadores, em televisores, e vivemos esse cotidiano paralelo, né, criamos uma realidade paralela a essa, e não resgatamos esses valores e deixamos eles perderem. E um idoso é uma biblioteca viva. Ele tem um conhecimento incrível, a vivência que ele teve e experimentou
transformada em contos e vista de uma maneira realmente de uma trajetória, né, de uma jornada de um herói, nós podemos conduzir a todas as outras pessoas que estão em volta e com as suas estruturas abaladas. Né, os jovens hoje que nós trabalhamos, que são jovens vítimas de violência, tirados da família, jovens e crianças, nós trabalhamos também com esse poder transformador da história. E ele começa também a ressignificar a sua existência. Ele vê na imagem daquele idoso asilado, institucionalizado, o futuro dele. E ele começa a perceber, ele fala, se eu ouvir, conhecer toda a trajetória que esse idoso trilhou, eu posso reconstruir minha trajetória também, eu posso reencontrar um significado maior para a minha vida. Porque essas pessoas muitas vezes não têm nem acesso ao que as crianças têm, né? As crianças que estão familiarizadas, que estão ali com seus pais, eles não têm essa referência de mundo, é bem diferente. E esse idoso, ele também acaba projetando para eles um referencial na estrutura deles. E até o trabalho em si voluntário que o Instituto desenvolve, associado a essa valorização das memórias, também reconstrói a estrutura deles. Eles também são pessoas que vivenciaram muitas experiências. E essas experiências passam a ser vistas de uma maneira mais positiva, né? O que me conduziu a chegar até ali, o que eu posso rever dessas questões que eu vivenciei até agora. Então, mesmo como criança e como jovem, ele pode refazer nessa estrutura interna. E isso a tecnologia não dá. Nós só conseguimos obter através da sabedoria dos mestres que percorreram as estradas antes que nós. Então, é essa importância, esse novo olhar que nós precisamos dar, que o Brasil não dá muito, né? Os países ocidentais não tendem a dar esse valor para a sabedoria das pessoas mais velhas. E nós podemos fazer esse resgate. E se aliarmos ao trabalho voluntário, que realmente resgata o papel do cidadão, né? A minha responsabilidade, cada idoso que está ali é responsabilidade de todos nós. Não é só da família que o abandonou, né? Cada criança num farol é responsabilidade minha também, é sua, é de todo mundo. Nós construímos... Então, é essa questão que é bem interessante. E isso permeou, sempre acabou se trazendo na minha trajetória, tanto a contação de história na minha infância, como também o meu papel. Eu já tinha essa sensibilidade para perceber, né? Eu salvava os gatinhos das árvores que os meninos jogavam, apanhava dos meninos porque eu tentava tirar os gatinhos da árvore e não achava justo, escondia a família de bichinhos abandonados na minha casa, lá dentro do registro de água. Minha mãe vinha e dava um destino para eles, mas enquanto eu podia manter eles ali, dar alimento para eles. Então, essa preocupação do olhar, né, do entorno, da responsabilidade pessoal, eu tinha desde pequena. E eu cada vez mais fui trilhando essa minha trajetória, pensando qual é o meu verdadeiro papel. Todos nós buscamos a nossa missão de vida, né? E eu me perguntava, qual é a minha missão de vida? O que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer para realmente marcar o mundo com a minha presença? Não quero deixar numa passagem em branco. Eu acho que nós viemos com possibilidades e potenciais de atuações diversos, cada um no seu segmento, e eu buscava essa referência no meu. Então, eu busquei na formação da administração de empresa, na formação como terapeuta holística, como instrumentadora cirúrgica, eu fui adentrar todos os universos para poder identificar. E quando eu percebi que no simples contar de história, que é uma arte milenar, que já transcende, né? Os nossos ancestrais já executavam essa arte. E eu fui perceber que era nessa arte que eu poderia encontrar esse meu caminho. Que você tinha uma vocação. Isso. Legal. E aí você acha que é um dom isso? Eu acredito que sim, eu acredito que todos temos os nossos dons, né? Então, eu acredito que pode ser um dom que eu já tenha nascido com esse dom e eu fui aprimorando e identificando. Porque existem pessoas que têm essa vontade de fazer um voluntariado, mas não tem essa desenvoltura para encantar, para chegar lá em frente à criança, conversar, passar a ideia, né, a mensagem da história. Verdade. E como que essas pessoas fazem? Lá, já existiu lá no curso pessoas que chegam com essa vontade e tem essa dificuldade de contar? A maioria das pessoas que nos procuram até tem problemas de dicção, elas têm timidez muito grande e estavam em busca de uma instituição séria, de um trabalho, de um local onde elas pudessem desenvolver o dom delas também como contadores de histórias. Aliado ao trabalho profissional, ao que elas desenvolviam, elas queriam fazer alguma coisa e não encontravam onde. Então, quando elas têm conhecimento ou por um contato ou por uma mídia e elas percebem essa oportunidade, elas vêm e se desafiam. E muitas vezes não tem nem a vocação para contador de histórias. E nós mostramos para eles o quanto, se ele mantiver o foco no positivo dele, no que ele tem de potencial positivo, ele pode se desenvolver muito mais do que a preocupação com a questão da timidez ou com a questão da dicção. Então, nós buscamos sempre ajustar a visão das pessoas que nos procuram para que ela se olhe como um ser humano rico em potenciais, que ela tem como desenvolver todas as vocações que ela quiser.
Basta ela desejar e se empenhar e ter responsabilidade, comprometimento e constância e não desistir fácil. Porque, como andar de bicicleta, nós muitas vezes vamos tomar tombos e muitas vezes as histórias deles não vão ser bem-vindas no começo, mas que eles busquem aprimorar. Então, se a pessoa tem uma boa voz, um bom tom de voz, mas não tem uma dicção muito boa, nós incentivamos para que ela mantenha o foco nela na voz boa. Então, cada vez que ela for contar uma história, fala, puxa, minha voz saiu super bem, repercutiu, o quarto inteiro prestou atenção, eu prendi a atenção das pessoas. Quanto mais ela for valorizando os potenciais dela, mais ela vai perceber que ficou para trás aquele ajuste que ela precisava fazer. Ao passo que se ela entrar no quarto e se preocupar que está tremendo com o livro na mão, está nervosa e começar a remontar os processos onde ela houve frustração na vida dela com relação àquele defeito, ela vai começar a ficar mais angustiada e vai desistir do projeto. Então, na verdade, é um processo reverso, né? A pessoa vai lá tentando ajudar o próximo e acaba percebendo que se ajuda. Isso mesmo. E começa a se desenvolver. Isso. Então, o voluntariado ele acaba contribuindo mais também para o voluntário. Com certeza. Ele percebe que no desenvolvimento do papel dele como cidadão, ele está se transformando também. A história, né, Joseph Campbell, que é um dos maiores estudiosos da mitologia, ele costumava dizer que ninguém sai ileso de uma história. Então, quando um voluntário está contando uma história, essa história também está trabalhando nele, nos arquétipos, nos mitos que ele tem dentro dele, traçando a trajetória dele de herói, porque a vida inteira nós trilhamos trajetórias de herói, nós estamos sempre nos movimentando nesse sentido, de busca de soluções, de resultados, e ele traz nisso nele, é natural. Então essa história repercute dentro dele. Fora que quando ele escolhe uma história, ele já escolhe uma história a propósito mesmo. Ele quer, através do próprio som da voz dele, escutar aquela história mais uma vez, e dentro dele trabalhar essa história. Então com esse benefício que ele consegue conquistar, ele também se transforma. Então, nós temos relatos de voluntários, depoimentos assim fantásticos, de vida mesmo, que se transformaram a partir do contato do projeto, com o projeto. Já no processo de treinamento, ele já identifica esse benefício. E quando ele começa a perceber que ele está lidando com as pessoas, doando um amor incondicional, que muitas vezes ele não tinha isso, né, não tinha essas experiências, e ele começa a perceber qual é a verdadeira relação da vida, né, onde está a essência de tudo. E esses valores vão sendo ajustados. E é bem interessante o que você comentou com relação às dificuldades que a pessoa tem. Eu já tenho um depoimento de pessoas que fizeram cursos de oratória para tentar falar em público e não obtiveram resultado, gastaram uma fortuna. E no exercício do trabalho voluntário ela conseguiu naturalmente expandir essa vocação dela de se comunicar em público. Porque a pessoa que está ali, ela só quer de você o teu amor, a tua essência. Ela não está te cobrando. Nenhum paciente olhou para um voluntário até hoje e disse, nossa, mas você foi um péssimo orador. E muitas vezes a gente recebe esse resultado através de sinais mesmo, nem que sejam diretos do mundo, no dia a dia. E ele começa a perceber que ele é importante, ele tem um valor incrível e isso vai fortalecendo. E ele vai em busca dos sonhos, ele abandona muitas vezes carreiras mal-sucedidas por escolhas mal feitas e vai buscar realmente o que ele quer da vida. Então, esse redirecionamento acontece na vida do voluntário. Então, por isso, quando alguém abandona um projeto, eu não lamento isso, pelo contrário. Eu acho que nós lançamos uma semente, ela causou um resultado na vida de uma pessoa. Porque tanto o voluntário quanto a pessoa, muitas vezes no hospital, é uma pessoa que está buscando também os seus resultados, que está buscando se realizar como ser humano. Então, nós não olhamos o voluntário como alguém muito realizado e bem-sucedido. Muitas vezes ele traz até os próprios dramas até a instituição para poder ver eles ajustados, né? Ele recebe esse chamado e vem ali falando, não sei nem por que eu estou aqui, eu sou péssimo contador, estou passando por muitos problemas, muitas vezes tomando até remédios, drogas para poder se equilibrar, né, dos estados emocionais. E aos poucos, quando nós analisamos o perfil dessa pessoa um tempo depois, nós percebemos que mudança incrível que foi acontecida na vida dela. Ela sai do comodismo, né? Sai. Ela assume o papel de coadjuvante no processo da vida. E em relação à sua família, como eles te apoiam nisso? Você tem 4 filhos, como que você concilia essa vida de mãe com o Instituto? Olha, não é fácil, Michael, porque eles exigem de mim como mãe, como toda mãe recebe, né, essa missão de ser mãe e precisa também apresentar resultados. Não adianta eu tentar ser diferente do que eu sou lá fora, né, para o mundo mostrar o fácil de uma pessoa voltada para o trabalho social e quando chego em casa eu não tenho tempo nem de dar atenção para os meus filhos. Então eu procuro ser coerente nisso e com os meus filhos ou eles me acompanham, em geral eles estão nos treinamentos, o meu filho adolescente lida com o som, então
então nas formaturas ele vem cuidar da parte de som. Eu tenho uma outra filha que faz engenharia química, que me ajuda nos processos de coffee break, de recepção do pessoal. A mais nova, que eu tenho uma filhinha adotiva também, né? Eu tenho 3 filhos biológicos, uma filhinha que eu adotei, que foi um sonho também que eu consegui realizar e trazer ela para a nossa família. E ela, enfim, ela também cresce dentro desse meio. Então, eles percebem que realmente há um processo de transformação integral, sistêmico. Eu sou a mesma pessoa que eu estou lá fora, eu sou dentro de casa. Então, muitas vezes eu chego cansada, contei história às vezes o dia inteiro, né? Um dia cheguei, eu não tinha nem almoçado, eu fui até o fogão, eu vi uma panela de frango, eu falei, puxa, eu vou comer, eu vou fazer minha refeição agora. Aí meu filho já tinha ido deitar. Ele falou, mãe, conta uma história para mim. Aí o mesmo sorriso, a mesma atenção que eu dei para aquela criança hospitalizada, eu fui dar para o meu filho. Só que com um diferencial, a criança hospitalizada estava sofrendo com dor. E ela nem reagiu à minha história, na verdade, né? A reação dela foi muito interna. Mas meu filho sorria tanto para mim, como a me dizer, né? Que bom que você está aqui, que bom que você faz esse trabalho, eu reconheço o seu trabalho, a importância dele. E eu contei aquela história como se fosse uma das melhores histórias da minha vida. Né? Esqueci a fome, esqueci o cansaço e assumi o meu papel dentro de casa. Então, eu sei exatamente onde estão cada um dos meus filhos, com quem eles estão. Nós nos acompanhamos muito, fazemos muitas reuniões de família, eles trazem amigos em casa. Então, é essa relação que eu tenho boa com meus filhos, que eu também tenho com os voluntários no dia a dia. E eles sabem muito bem que esse papel é fundamental na minha vida, eles respeitam. Eu nunca recebi uma cobrança de um filho que disse, você dá mais atenção para esse trabalho do que para nós. Muito pelo contrário, eles valorizam muito e isso repercute também na educação deles. Meus filhos adoram ler, eu nunca tive problema com filhos, graças a Deus eu tenho adolescentes que passaram, eu não sei nem o que é ter adolescente rebelde em casa, porque eles realmente têm uma relação muito boa comigo e com esse trabalho, com a literatura. Então, na prática eu percebo o resultado que nós também trabalhamos na teoria, quando a gente dá aula e treinamento para os voluntários incentivarem o hábito da leitura e se tornarem bons leitores, porque automaticamente a pessoa que busca história vai ler mais e automaticamente o universo dela vai se expandir, a mente dela se expande. Então é toda uma reação em cadeia, né? Um efeito dominó que nós causamos de vários resultados, muitas vezes incomensuráveis. Então nós percebemos o quanto um trabalho de uma dimensão aparentemente pequena, né, ele causa um impacto tão grande na vida das pessoas que a gente muitas vezes não tem como medir. E quem conta muita história precisa ouvir mais? Ele precisa geralmente, como ele conta a história, muitas vezes esse trabalho interno que ele começa a processar e a vivência dele com as pessoas em situação de fragilidade faz com que ele tenha essa necessidade também de busca, né, de ser mais ouvido. Porque hoje é tão difícil, nós não costumamos ouvir as pessoas. Nós colocamos as nossas questões muito em torno do nosso umbigo, né, queremos que o mundo nos ouça, as pessoas nos ouçam, mas não paramos para ouvir. E o voluntário, ele aprende a ouvir. Então, quando o primeiro voluntário chega, no primeiro momento eu falo para eles, vocês vieram aqui aprender a ouvir. Fala, mas eu vou ser contador de história. Eu falo, pois é, se você não ligar todos os seus ouvidos internos, você não vai perceber nem qual é a melhor história para você usar no dia a dia como voluntário. Então, hoje, quando eu piso num quarto de um hospital e eu digo boa noite, eu já sei que história que eu vou contar para aquele ambiente. Porque eu percebo como que está aquele ambiente naquele momento, que cor que está faltando, que história que caberia ali, que poderia transformar aquele ambiente. Eu não olho só para o paciente, eu vejo os familiares, a equipe. Nós percebemos isso quando nós começamos a ser mais sensíveis e aprendemos a ligar essa escuta interna. Então, é muito importante para o voluntário e ele começa a perceber e mudar suas relações no trabalho, no dia a dia. Ele tem uma relação de maior cordialidade com seus colegas, com a chefia, os alunos com seus professores, porque começa a ajustar a verdadeira ordem no universo. Qual é o meu papel? Por que eu brigo tanto por isso? Ele começa a prestar mais atenção nele. Por que essa postura me incomodou? O que em mim está acontecendo que eu não quis aceitar essa situação? Então, essa revisão interna começa a acontecer na vida do voluntário também. Então, é bem interessante a gente perceber o quanto realmente nós já nascemos com esse dom, né, de sermos altruístas, de termos essa capacidade de empatia e muitas vezes deixamos de lado, né, por conta da aceleração do tempo. E quando nós começamos a parar e respirar, e entrar num quarto e perceber, e falar, eu sou capaz de mudar esse ambiente e contar uma história e perceber que você realmente mudou, isso faz uma transformação. Então, quando você está no seu dia a dia, você também começa a perceber. Fala, puxa vida, isso também está mudando a realidade. Então, é bem bacana. Legal. Você é paulista, né? E desenvolve seu trabalho aqui em Curitiba. E como que foi vir para cá? De onde que nasceu essa necessidade?
Eu estava, assim, num momento da minha vida em que eu já tinha, né, conquistado minha carreira, eu era uma executiva muito bem-sucedida, trabalhava numa usina e tinha um foco na área de comércio exterior, porque eu sempre tive muita facilidade de desenvolver bem minha carreira, meu trabalho. Eu sempre fui muito empreendedora e onde eu trabalhava, nas empresas que eu buscava minha profissão, eu me desenvolvia de acordo com as necessidades que eu tinha na empresa. Então, se a empresa tinha necessidades, por exemplo, de começar a trabalhar com comércio exterior, eu fui na USP, fiz uma pós em comércio exterior, porque eu buscava sempre aliar isso, o que eu posso fazer para contribuir com esse processo, com esse sistema. Eu sempre avaliava isso, esse meu papel, né, que movimento eu posso fazer para que realmente continue a crescer, a prosperar esse sistema. E aí eu comecei a rever essa minha trajetória. Eu falei, eu tenho esse potencial, eu tenho essa vocação para realmente trabalhar com o terceiro setor, mas não desenvolvo. Então, isso vinha internamente, né? Eu trabalhava como voluntária, mas eu não tinha um comprometimento tão integral como eu tenho hoje. E quando numa das empresas, houve a possibilidade de montar uma filial em Curitiba e me mandaram para cá para representar a empresa, enfim, numa concorrência pública. Eu vim para cá, conheci a cidade, me identifiquei muito, gostei. E comentei com os meus filhos adolescentes, né, que tal se a gente mudasse para Curitiba? E quando a gente tem um aval dos adolescentes, né, dá uma motivação muito maior. Eles disseram, mãe, é a cidade que eu gostaria de morar. Eu tenho vários amigos lá, que eu me comunico pela internet. E isso foi um gás maior para que eu realmente estruturasse isso. A maior dificuldade realmente é com meus pais, meus irmãos. A gente tem uma relação muito boa. Eu adoro a minha família, eles me adoram. E essa distância acaba ficando um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo eu também monitoro a distância. Nós nos falamos, sempre que possível eu vou visitá-los. E eles entendem essa necessidade que eu tive, né, de buscar, de vir para Curitiba por conta até desse meu sonho das crianças. E a transição até que foi tranquila. Levou uma média de 1 ano que nós planejamos para vir para cá. Eu aluguei minha casa lá e vim para cá, vim morar em Curitiba. Mas assim que eu cheguei, que eu não tinha contato com pessoas e eu tinha vontade de fazer novos amigos, eu vi no trabalho voluntário essa possibilidade. E daí foi a partir desse chamado, né, da matéria do jornal que eu acabou constituindo essa organização e hoje eu tenho mais amigos aqui do que eu tinha em São Paulo. E quantos anos tem a instituição? Nós viemos para cá em fevereiro de 2005, né, tem 5 anos, vai fazer 6 anos agora, no começo do ano que vem. E é um trabalho que ele foi aos poucos crescendo, mas de uma maneira muito, né, de uma progressão muito geométrica, porque ele impactava muito rapidamente, por conta justamente de aliar a educação, a cultura e a arte nos ambientes de maior fragilidade humana, porque nós lidamos com tudo, menos com a doença e com a morte, nós não estamos preparados para isso. Então, a maior dificuldade das pessoas que estão lá hospitalizadas é justamente isso, né? Ninguém está preparado para estar doente, sofrer um acidente ou ter um diagnóstico de doença muito grave, e nós estamos ali atuando nesses ambientes. Então, com isso, a gente está realmente impactando na fragilidade humana, na ponte, né, das gerações, na cultura, na arte e trabalhando com colorido e com lúdico, né? Nós sentimos falta de cor, nós vemos tantos carros, modelos lindíssimos, mas tudo cinzento, né? As cores predominantes. E quando o voluntário se veste com um jaleco e coloca, né, um paramento, ele coloca um nariz de palhaço, ele põe um adereço na cabeça e entra num quarto sorrindo, ele percebe o papel dele, que aquela luz e aquela cor que ele trouxe causou. Só pela própria figura dele já impacta. E isso daí é uma situação que nós estamos sedentos hoje em dia, né? Desse colorido, dessa alegria. E de tanto sorrir no quarto do hospital, o voluntário aprende a sorrir mais vezes na rua e começa a se transformar também. Então é bem bacana essa dimensão que a gente vai mobilizando e cada vez mais, né? Agora nós já temos chamados para replicar o projeto no Brasil inteiro. Tem até pessoas me chamando no Piauí. Nós estamos criando agora uma estrutura de treinamento à distância para poder atender todas essas pessoas. Então é bem bacana, assim, essa preocupação que eu tenho, né? Eu coloquei um projeto, um sonho meu, mas é à disposição da humanidade, não é um sonho meu, é um sonho coletivo. Porque para cada pessoa que nós impactamos, nós percebemos que isso também faz sentido para ela. Ela também estava em busca disso. Então é bem bacana. E as pessoas que querem ser voluntariado, como que elas devem proceder? Elas precisam entrar em contato né, através do nosso site, tem um link Seja Voluntário, né, o site é www.historiaviva.org.br. E nesse link Seja Voluntário, ela se cadastra e fica numa fila de espera, porque o volume de procura é muito grande. E hoje, você, Roseli, como você se sente realizada até aqui, olhando para trás, assim, vendo tudo que, essas histórias que você contou, essas vivências que você, assim, deixar São Paulo, vir para Curitiba, como que você se sente hoje?
Eu acredito, Michael, que eu ainda não terminei minha trajetória, que eu ainda estou, na verdade, num processo de trabalho, ainda que existem muito a se fazer, né? Nós vivemos uma realidade hoje do mundo com tanta dor e sofrimento, e quanto mais eu vejo isso, mais eu assumo esse meu papel. Então, eu fico tranquila de saber que eu já deixei um legado muito importante, que se eu não tivesse condições de continuar, ele continuaria por si. Essa tranquilidade eu tenho, mas eu acredito que ainda tem muito a se fazer. Então, eu sou uma buscadora incansável desse lado do terceiro setor, da responsabilidade social, e eu sempre estou vendo novas formas de fazer diferente e de expandir mais ainda. Então, eu acredito que ainda existe muito a se fazer, mas eu já estou tranquila, porque eu acho que eu já trilhei bastante nesses 6 anos. Roseli, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la conosco. O Holofote fica por aqui e até o próximo programa.